mundo que tirou um tempinho, né, da sua rotina, do seu dia para estar aqui conversando. Queria também agradecer novamente a Uniplena, as meninas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder ajudar e de levar informação, que eu acho que a ajuda, né, o cuidado começa pela informação, né? Então, antes de a gente começar, eu queria me apresentar para vocês, tá? Eu sou a Natália, eu sou diretora da Clínica Eli, também sou psicóloga clínica, sou supervisora e mentora clínica. Minha especialidade é em psicologia hospitalar e eu tive uma participação, né, fui coautora do livro Psicólogo no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalhei por um tempo e depois eu migrei para a clínica, tá? Então, antes de a gente começar, né, a falar de saúde emocional, dos princípios, como a gente se cuida, como a gente cuida do próximo, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Como está a saúde emocional de vocês? Não precisa colocar para fora, mas eu queria que vocês refletissem aí internamente como está a saúde emocional de vocês. Que momento do dia que vocês param, né, ou da semana, do mês, para cuidar da saúde emocional? Será que a gente tem esse tempo? Né? Será que a gente dedica esse tempo para cuidar da saúde emocional? Eu acredito que todo mundo aqui toma banho, escova os dentes, penteia os cabelos, trabalha, estuda, faz atividade física, vai no médico, né, tem cuidados de higiene, mas de todas essas tarefas, qual parte a gente dedica para o emocional? E quando eu falo isso, tem algumas pessoas que acham que o emocional, a parte mental, ela é um anexo, né? Ela está fora do nosso corpo. E ao longo da palestra de hoje, vocês vão perceber que está tudo junto. A gente não pode colocar a saúde emocional como algo à parte ou algo menos importante, né? A gente tem que dar a mesma importância que a gente dá para o físico, né? Então, por que que a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional? Né? Primeiro, a saúde emocional é o estado da pessoa, né, que é capaz de lidar de maneira eficaz com os desafios, pressões do dia a dia, dificuldades, problemas, né, para a gente manter aquele equilíbrio entre as coisas positivas e negativas. Também, gente, é a capacidade de a gente se reconhecer, se compreender, expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos de uma forma mais saudável, né? E a gente mantendo uma vida mais equilibrada, né? Mais positiva. Então, mesmo que seja muito óbvio de a gente pensar, ainda mais agora eu trazendo nessa parte de conteúdo de informação para vocês, por que que ainda as pessoas não cuidam da saúde emocional ou não acham que são importantes? Primeiro, tem muita gente que tem preconceito, tá? Sobre psicologia, sobre terapeutas, sobre psicólogos, né? Eu sempre dou esse exemplo das minhas palestras, porque mesmo em 2024 é muito nítido isso, mas às vezes as pessoas dão risada quando eu falo que eu sou psicóloga, né? Ou até associam com o segundo tópico aqui, não, mas eu não sou doida, não estou doente, não preciso de um terapeuta, não preciso de um psicólogo, né? Então as pessoas ainda têm uma associação de que a psicoterapia, né, ou psicólogo, enfim, a terapia é algo ruim, é algo para doido, né? E hoje a gente está num mundo que o emocional ele é muito importante. E o emocional vai influenciar muitas das nossas áreas, né? E também tem gente que acha que é desnecessário. Tá, não, não preciso. Eu tenho minha amiga para conversar, eu tenho meu marido, eu tenho não sei quem. Que bom que a gente tem rede de apoios. A gente até influencia as pessoas a terem rede de apoios, mas não é igual a um profissional, alguém de fora, alguém que não vai criticar, alguém que não vai te julgar, né? Então, a gente vê que esses três pilares ainda dificultam, né, a procura, a melhora da pessoa à terapia, tá? E aí, o que que a gente pode pensar como os principais aspectos? Primeiro é autoconhecimento, tá? É a gente entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que que te deixa triste, o que que te deixa feliz, o que que te deixa com raiva, né? É a gente conseguir se identificar. E aí vem mais uma perguntinha para vocês. O quanto vocês se conhecem? Será que vocês se conhecem de verdade? Tipo assim, aquela dor de cabeça, será que é enxaqueca?
ou dor de cabeça? Será que é porque eu não dormi, porque eu estou com fome, ou porque minha rotina foi muito cansativa, estressante, né? Então, as pessoas, elas têm dificuldade de se autoconhecer, de se perceber, não só fisicamente, é mais fácil, né? Mas tem gente que tem uma dificuldade de se conhecer, como também emocionalmente, né? Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento. Outro ponto, o quanto a gente se regula emocionalmente, né? O quanto a gente tem essa capacidade de se equilibrar, né? Então, quando eu estou num problema, numa dificuldade, num estresse, que estratégias, que jeitos que eu posso fazer para me acalmar e para voltar para o meu equilíbrio, né? Eu coloquei aqui para vocês verem, respiração, mindfulness, né? Estratégias cognitivas. Hoje tem diversas formas, né? Mas o mais importante é vocês conhecerem o que funciona para vocês, tá? Relacionamentos saudáveis também é outro tópico, e eu acho que é um assunto que a gente mais tem na clínica, né? É trabalhar relacionamentos, e aí eu falo relacionamentos como um todo, tá? O quanto a gente precisa manter conexões significativas, né? E não só manter, como a gente constrói, como a gente vai lidando, porque o relacionamento é um trabalho dia a dia, de momento a momento, não adianta, é igual uma plantinha, não adianta a gente regar uma vez só e depois de meses ir lá regar de novo, né? Então, o quanto a gente está construindo e mantendo bons relacionamentos e boas relações, né? O autocuidado, né? E aí eu falo um autocuidado como um todo, desde alimentação, atividade física, descanso, né? Os momentos para nossas atividades. E aí eu vou puxar um gancho para vocês e fazer outra pergunta. O quanto vocês se amam? Já pararam para pensar? Porque eu acredito que a gente tem vários comportamentos, várias atitudes ao contrário, né? A gente fica sem comer, a gente fica sem dormir, às vezes a gente se machuca, às vezes a gente não descansa, né? Então, o quanto a gente se cuida, né? Quando que a gente tem uns momentos para se cuidar, para se custar, para ter um momento nosso sozinho? Eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade de viver na própria companhia, né? Porque não conseguem se aguentar, não conseguem ficar né, sozinho. Então, o quanto a gente se cuida e o quanto a gente se ama, e se isso não acontece, é a coisa está existindo, tá? Outro ponto, né? Outro tópico é a autoestima e a autoaceitação, né? Então, são as visões que a gente tem dos pontos fortes, né? Das características, das qualidades e dos pontos negativos, né? E o que eu faço para melhorar? Quais são as minhas limitações? Então, é sempre importante a gente estar trabalhando nossa autoestima, melhorando nossa autoestima e o quanto a gente se aceita como pessoa, como personalidade, né? Até que ponto eu consigo mudar ou não, tá? Adaptação ao estresse, que a gente sabe, né, todo dia é um estresse diferente, então, a capacidade que a gente tem de lidar com o nosso estresse de maneira mais eficaz, como eu falei para vocês anteriormente, que estratégias, o que eu uso para me equilibrar? Então, a gente vai estressar, às vezes a gente vai explodir, e como eu me acalmo? Como é que eu volto? Né? Então, é importante a gente sempre se adaptar às situações, às pessoas, né? E também viver de uma forma um pouco mais flexível. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, só para vocês entenderem como está tudo interligado. Essa é a imagem do nosso cérebro cortada ao meio, tá? E aí, nessa regiãozinha assim embaixo azul, onde está escrito sistema límbico, é uma região do nosso cérebro que ela é responsável pelas nossas emoções. Tudo pelo que a gente sente, sentimentos, tudo. Então, por exemplo, se a gente sofrer um acidente e essa área for lesionada, a nossa personalidade pode mudar, tá? A gente pode ter dificuldades emocionalmente, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? A saúde emocional e a mental e o corpo é tudo junto, tá? Então, para a gente ter um bem-estar geral, tudo está interligado. Por isso, eu não sei se vocês já passaram ou se vocês já conviveram com pessoas que passaram, que quando a pessoa tem crise de pânico, crise de ansiedade, parece que vai infartar. O coração dispara e tem gente que fica com falta de ar e realmente o ar não entra, sabe, não consegue respirar. Então, isso tudo é porque está interligado, tá? Então, a mente não consegue suportar,
tá? A mente não consegue dar conta, e aí ela joga para o corpo como uma forma de resolver e dar vazão àquele sentimento, àquela pressão, àquele problema, tá? Então, quando uma pessoa mantém uma boa saúde emocional, ela é capaz de lidar melhor com os desafios, tá? Evitar comportamentos prejudiciais e construir uma vida mais significativa e também satisfatória, né? Porém, quando a gente não consegue, né, manter uma vida boa, uma vida saudável, né, algumas coisas podem acontecer. Eu trouxe alguns casos, tá? Alguns exemplos, mas assim, a gente tem muitas coisas, mas mais para ilustrar para vocês. Então, o que que a gente pode ter? Tá? Que ansiedade e depressão é o que mais a gente tem no consultório, que é mais comum também. Então, o que que é a ansiedade, para vocês entenderem? É a resposta natural do corpo a um estresse, a uma situação aí futura que vai acontecer. E junto dessa ansiedade vem o medo, vem a apreensão, né, vem a agitação. Então, o ansioso ele já está lá na frente, pensando que vai dar errado, que vai chover, que a pessoa não vai, que eu vou me atrasar, que o pneu vai furar, já tem um cenário catastrófico, tá? Então, como é que o ansioso pode ficar? Com uma tensão muscular, a pessoa fica mais rígida, palpitação, que eu falei para vocês, que parece que vai infartar, né? As pessoas passam mal, sudorese, fica todo suado, tem gente que fica com tremores, tá? E a falta de ar, que parece que realmente a gente não consegue respirar. Emocionalmente falando, dos ansiosos, eles vão ter uma preocupação bem constante. E assim, gente, tudo isso que eu estou falando não é só na crise, tá? Às vezes a pessoa está tendo uma ansiedade, está tendo algum comportamento e elas podem ter tudo isso, tá? Então vai ter uma preocupação constante, aquele medo intenso que eu falei para vocês que tudo vai dar errado, e uma sensação de perigo. Tá? Na parte cognitiva, de raciocínio, de cérebro, né, essa parte do pensamento, vai ter dificuldade de concentração, vai ter pensamento acelerado, parece que a gente não desliga, e vai ter preocupação com cenários, como a gente falou, catastróficos, tá? Pegando essa parte do cognitivo, só para vocês entenderem, vou fazer aqui um aprofundamento. Tem muita gente que tem ansiedade, que tem uma vida totalmente desorganizada, né? Assim, não tem agenda, não se organiza, e aí chega no consultório e fala que tem TDAH. Assim, o que tem de gente procurando a gente? Por conta, eu tenho TDAH, no que eu li, e eu acho que eu tenho TDAH, e às vezes é só uma ansiedade, às vezes é uma falta de organização, às vezes a dinâmica da pessoa não está bem organizada, tá? Então, a ansiedade e o TDAH, depois eu posso falar um pouquinho mais para vocês, mas elas são muito semelhantes, tá? Então é importante a gente prestar atenção, tá? O tratamento da ansiedade é psicoterapia, né? Terapia convencional. Às vezes o uso da medicação também, e aqui eu vou fazer um adendo para vocês, que eu gosto sempre de explicar. Tem muita gente ainda que acha que só tomar remédio funciona, tá? Ah, não, eu tomo lá o remédio e eu melhoro da ansiedade, da depressão, enfim. O que vocês têm que entender é uma coisa. O remédio, a medicação, ele só vai eliminar o sintoma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ela vai ficar menos agitada, ela vai ficar mais calma, com menos medo. Agora, o que a ansiedade, a causa daquilo, o remédio não vai resolver. Então, vamos pensar assim, eu tenho um problema com o meu companheiro, né, com meu marido, namorado, enfim, e fico ansiosa. Ok, eu vou ficar mais calma, mas ele vai continuar me dando problema, a relação vai continuar sendo ruim, o remédio ele não vai resolver isso por mim. Quem vai resolver isso é a terapia. Por isso que é importante, quando fizer terapia, ver se tem uma avaliação para medicação, mas se vocês já forem, né, nessa avaliação medicamentosa, tem que fazer terapia, tá? Às vezes, só a terapia funciona. Por isso que a gente pede tanto para as pessoas procurarem logo a terapia, para não só ficar sofrendo, né, ficar aí empurrando o sofrimento, como caso não agravar e vocês precisarem da medicação, tá? Além dessas duas coisas, a gente tem atividade física, né, que super ajuda em todos os momentos, técnicas de relaxamento, fitoterápicos, porque eu acredito muito nessas questões naturais, tá, de óleos, florais, enfim, e um hobby que ajuda bastante nesses momentos mais agitados, mais ansiosos.
Bom, gente, a depressão, da mesma forma que o ansioso está lá na frente, o depressivo está lá atrás, angustiado, melancólico pelas coisas que aconteceram, tá? Então, é uma tristeza persistente, uma perda de interesse das atividades, tá? Então, o depressivo, ele vai ficar com dificuldades realmente de lidar com o passado, tá? Então, ele vai ter uma fadiga, né, que é um cansaço constante, alterações de sono e apetite, dores corporais sem causa. Quando tem uma depressão mais grave, não tem higiene pessoal, então não toma banho, não escova o dente, não lava roupa, tá? Vai ter uma tristeza profunda, como o choro também. E aí, duas coisas que as pessoas também não sabem, é que o depressivo, ele também pode ser muito agressivo e uma pessoa muito irritada, tá? Então, a gente sempre espera que o depressivo vai estar lá chorando, triste, no cantinho. Agora, tem muita gente que é super grosso, que é super agressivo, muito ríspido e pode estar passando por uma depressão, tá? Então é interessante vocês saberem esses dois polos também para observar os demais, tá? Vai ter perda também de concentração, de pensamentos negativos, tá? Baixa autoestima, e aí na depressão vai vir mais os pensamentos de morte ou de suicídio, tá? Na ansiedade também tem esses pensamentos, tá? As pessoas que têm crise de pânico, de ansiedade também têm, mas elas são mais frequentes na depressão, tá? Os tratamentos são os mesmos, vai depender muito de cada caso e o nível também de cada caso, tá? O burnout, que é algo que a mídia está falando, agora todo mundo está preocupado com o burnout, tá? De exaustão física, emocional, mental, tá? É quando o computador da tela azul, sabe, deu pane, a máquina esquentou e parou de funcionar, tá? Então, quando a gente tem muita responsabilidade, muita pressão, muitas coisas para fazer e a gente não consegue dar conta ou não consegue organizar tudo e fazer tudo, dá uma exaustão mental. Tá? O que as pessoas acham é que o burnout é só na parte de trabalho profissional. E não, gente, a gente pode ter burnout em qualquer área da nossa vida, tá? Então, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um bebê. Então, tem ela para cuidar, tem o bebê, tem a casa, tem um relacionamento, tem família, tem um monte de coisa e ela pode entrar no burnout. Ou um jovem que está estudando para vestibular, com muita prova, muitas aulas e muitas coisas, pode entrar no burnout, tá? Então, essa sensação de cansaço, tá? E aí a gente vai ficar sem energia, vai ter dificuldade de fazer as atividades, as tarefas, né, do dia a dia, aquele sentimento de desilusão, distanciamento, a gente fica com ranço, né, das pessoas, do lugar, né? Vai ter dificuldade de concentração, obviamente vai cair o desempenho, o sentimento de incompetência, tá? Então, tudo isso pode se caracterizar como burnout. O tratamento é o mesmo, tá? Da ansiedade, da depressão, até porque o burnout pode levar a pessoa a ter ansiedade ou depressão, tá? Vai depender muito de cada um, mas outras coisas, tá? Não só a ansiedade e depressão, mas o burnout pode ser uma porta de entrada a outros transtornos também, tá? E aí tem o suicídio, né, que é um mês, né, de campanha, que o suicídio é o ato de causar, né, a própria morte, né, assim, sendo fria e direta, tá? Então, é um comportamento que ele é influenciado por uma combinação de fatores psicológicos, emocionais, sociais e biológicos que leva a pessoa a tirar a própria vida, tá? É, o suicídio acaba sendo uma das últimas alternativas da pessoa que está em grande sofrimento, que não aguenta mais, que já tentou de tudo, tá? Então, o suicídio acaba sendo a última alternativa. Por isso que eu falo para as pessoas que o suicídio não é um ato de coragem, é um ato de desespero. A pessoa está tão desesperada com aquele sofrimento que acabar com aquilo é a melhor opção e o suicídio vem como uma opção, tá? Então, o que pode, né, desencadear o suicídio? Como eu falei para vocês, depressão, ansiedade e outros transtornos também, tá? Histórico familiar, então, se alguém na família já tentou suicídio ou realmente acabou, né, completando a ideação. Lembrando, gente, que ansiedade, depressão, suicídio, diversas patologias geneticamente, tá? Então, se você tem
alguém da sua família te passou, ou se você acabou tendo, você pode passar para os seus filhos, enfim, tá? Então é genético. Eventos traumáticos também pode, né, ocasionar o suicídio, como perdas, abuso, violência ou um estresse severo, tá? Sentimento de desesperança é bem comum, né? Então, como eu falei para vocês, não tem mais solução, tá sofrendo bastante, então acaba sendo uma ideia para eles, tá? O tratamento é igualzinho à ansiedade e à depressão, a única coisa a mais que a gente coloca é internação, tá? Seja a domicílio, né, em casa ou numa clínica, porque o paciente ele corre riscos, né? E a partir do momento que ele corre riscos, ele precisa ficar em observação 24 horas. Então, quando a família não consegue fazer isso em casa, a gente precisa, né, procurar uma clínica, um hospital que dê esse suporte 24 horas, né? Até para a pessoa também aceitar a medicação, fazer o tratamento direitinho, tá? Então, é muito importante não só vocês se identificarem, mas identificar as outras pessoas ao redor de vocês, tá? Então, o que que a gente pode observar, assim, bem superficial, mas que já são sinaizinhos de alerta para a gente prestar atenção? Se a pessoa muda bruscamente o comportamento ou humor, tá? Falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas, né, que o pessoal fazia, um isolamento social, tá? Não aceita mais convite, não quer mais sair de casa, e a pessoa fica mais sensível emocionalmente. Qualquer coisinha já tira do sério, qualquer coisinha já chora, né? Então é sempre importante a gente pensar nisso tudo, tá? É por isso que a gente também faz essa campanha, né? Eu quis aproveitar essa oportunidade para falar para vocês dessa campanha, que é de conscientização. Eu sei que a gente fala de suicídio, mas a ideia é que a gente cuide da saúde emocional o ano inteiro, tá? Então, é importante a gente abrir esse diálogo, porque hoje eu vejo que as pessoas têm muito tabu, muitas dificuldades de falar de morte, de suicídio, né? Quando eu vou falar desses assuntos, as pessoas, não quero falar sobre esse assunto, não sei muito, né? Então é importante, como a Unipleno estava fazendo, de trazer esses momentos de bate-papo, de discussão, de troca, e que vocês também levem isso para a experiência de vocês. Tá? Enquanto mais a gente fala, mais a gente conscientiza, mais as pessoas podem ser ajudadas, né? É ao contrário, tem gente que acha que quando a gente fala muito, a gente vai influenciar. E não, quando a gente não tem informação, realmente a gente fica muito perdido, né? A gente não sabe o que fazer. Então, por isso que é importante a gente, né, proporcionar esses momentos de diálogo. E por que que a gente vai falar de suicídio, né? Por que que a gente fala desse assunto? Porque os casos aumentaram drasticamente, tá? Assim, ainda mais depois da pandemia, aumentou muito. Os jovens agora estão nessa estatística também. Antes a gente tinha uma população de jovens, né, no sentido de 20 anos, né, um pouquinho adolescente, mais para os 30 anos. E hoje a gente está vendo jovens, né, crianças, terem ideação suicida. Por exemplo, lá na minha clínica, a gente está recebendo crianças de 7, 8 anos com ideação suicida, tá? Em toda a minha prática, eu nunca tive casos tão menores, né, de crianças tão pequenininhas, com essa ideação. Então, é importante a gente olhar para isso, como também tem o extremo oposto, né? Idosos têm ideação suicida, porque acham que é um fardo, que é um peso para a família, enfim. Então, isso aumentou bastante, tá? E como eu falei para vocês, enquanto mais a gente conscientiza, a gente consegue reduzir os casos e os danos, tá? Então, por isso que a gente, como profissional da saúde, a gente acredita que a informação ela vai engajar a sociedade para a defesa da vida, né? E, igual eu falei, que eu agradeço por estar aqui, porque é muito difícil entrar nos lugares para conseguir esse bate-papo, levar informação, e fazer as pessoas se conscientizarem, né? E aí eu trouxe para vocês algumas coisas também para a gente poder pensar na hora de prevenir, tá? E de como a gente pode falar com alunos, colegas, enfim, com as pessoas que vocês gostam, né? Que sejam perto de vocês. Então, eu trouxe algumas frases para a gente poder entender, tá? Que são sinais de alertas. Então, por exemplo, eu poderia estar morto. Eu não sirvo para nada. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu não aguento mais. Eu não posso fazer mais nada. Eu sou um perdedor e um peso para os outros.
eu tenho vontade de sumir, minha vida não tem mais sentido. Então, são frases que seriam importantes a gente prestar atenção, tá? E a gente ficar aí de olho se a gente já ouviu, se a gente já viu alguém comentar, escrever, né, que as pessoas escrevem bastante na internet, para a gente ficar de olho, tá? Então, como eu falei para vocês, ainda é um estigma e um tabu falar sobre isso, tá? Até porque se a gente for pegar a história, né, na parte religiosa, não vou entrar aqui em religião, tá? Não vou falar de nenhuma, mas por razões religiosas, o suicídio também é visto como um pecado. Tá, então tem algumas pessoas que não gostam de falar, que evitam falar, porque ainda acham que isso é um pecado, não vai nem para o céu, nem para o inferno, fica no purgatório, enfim, tem diversas crenças aí que tem isso. Também tem o medo e a vergonha, tá, de falar abertamente, de chegar em alguém e contar, tá? Então, por isso que acaba dificultando a melhora, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui também alguns mitos e verdades, tá? Que a gente ouve por aí, que a gente vê e que a gente tem que prestar muita atenção para não cometer esse erro, tá? Então, primeiro, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o livre-arbítrio. Eu entendo que cada um escolhe o que quer, a vida de cada um, né? Mas se a pessoa não tem essa condição, essa consciência preservada, né? Ela não vai conseguir saber o que ela quer. Então, ela precisa de uma rede de apoio para, pelo menos nesse momento, ajudá-la a tomar as melhores escolhas, tá? Quando uma pessoa pensa em suicídio, né? Terá risco de suicídio para o resto da vida? Não. Se a pessoa faz o tratamento direitinho, seja terapia, seja medicamento, ela pode ter uma remissão, tá? E não tem mais tentativas nem nada, tá? As pessoas que ameaçam se matar não farão isso e querem apenas chamar atenção. Isso é o que eu mais escuto das pessoas, falando assim: ah, se quisesse se matar, já tinha se matado, tá só querendo chamar atenção. Lembra, é um desespero. Pode não ser a forma correta, mas a pessoa está pedindo ajuda. A pessoa está mostrando que ela não está bem. Tá? Então, se a gente fica nesse descaso, não vai se matar nada, a gente pode deixar de cuidar daquela pessoa, tá? A gente pode deixar de ir a tempo ajudar aquela pessoa, tá? Isso é uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicídio, e em um momento seguinte isso passa. Então, assim, como eu falei, se não tiver tratamento, se não tiver um cuidado adequado, essa ideação pode voltar, tá? Seja, sei lá, dias, meses depois, ou há anos, tá? Eu tenho pacientes, já atendi pacientes que chegam na clínica e falam, ah, não, Nath, há uns 10 anos atrás eu já pensei e agora eu tô pensando de novo, tá? Então, se a gente realmente não trata a raiz do problema, isso pode voltar, tá? Então, como é que vocês podem ajudar? Como é que vocês podem falar de suicídio, né? Como é que vocês podem aí ajudar todo mundo à volta de vocês? Primeiro, gente, escute com atenção. A gente gosta de ser ouvido, né? Mas será que a gente ouve o outro? E quando eu falo ouvir, é um espaço para a pessoa se expressar, sem julgamentos, sem críticas, é para a gente ouvir. E às vezes a gente nem precisa falar nada, tá? Eu já atendi várias pessoas que ficaram 50 minutos só falando, sem deixar eu interromper, 50 minutos só chorando, e já fiquei 50 minutos em silêncio, porque a pessoa queria ficar em silêncio, ok, fiquei lá em silêncio. Então, mostra essa atenção, sabe? Deixa a pessoa falar. Às vezes você quer desabafar. E às vezes você mostrar que está disponível também ajuda, tá? Mostra empatia, tá? Eu vejo muita gente palpitando, criticando, dando opinião, e não é um momento para a gente colocar o que a gente acha. Igual eu falei, às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer falar, tá? E quando ela pedir sua opinião, ou quando ela pedir o que que você acha, tome muito cuidado com aquilo que você vai falar. Tá? É o que eu falo, a nossa palavra, ela é muito perigosa, assim, da mesma forma que ela pode salvar alguém, ela pode matar alguém. Então, a gente tem que prestar muita atenção. E se a gente vê que é uma coisa que é maior que a gente, é uma demanda muito difícil, aí a gente tem que encaminhar para uma ajuda mais profissional, tá? Esteja alerta, né, atento aos sinais, como eu expliquei para vocês, mudanças de comportamento, né, menções, planos. Então,
a gente tem que prestar atenção. Mantenha contato com essa pessoa. Eu vejo muitas pessoas no primeiro momento super, mandando mensagem, ligando, se dispondo, e depois não aparece mais para a pessoa, né? Então, se você vê que aquela pessoa está com dificuldade, frequentemente, periodicamente, vai conversar com ela de novo, pergunta se ela está bem, né? Não faça um primeiro contato e nunca mais conversa, tá? É importante essa constância. Cuide de você também, eu falo, né? É uma mudança de dentro para fora. Se vocês não estiverem bem, as relações de vocês não estarão bem, tá? Então, vocês não vão conseguir ajudar ninguém. Então, vocês também precisam se cuidar. E se vocês não estiverem bem para se cuidar, não ajude, tá? É mais fácil você se cuidar primeiro, se certificar primeiro que você está bem, para aí sim você se doar para o outro, tá? Incentive a busca da ajuda profissional, como eu falei para vocês, sem preconceitos, sem achar que é loucura, né? Sem associar coisas ruins, ajude, né, a proporcionar essa ajuda profissional, tá? Conheça os recursos disponíveis que a gente tem. Então, além das clínicas, né, de terapia, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188. É um centro, né, que é uma ligação de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se você estiver passando por alguma situação ruim, difícil, você pode ligar, eles vão te ajudar, eles vão te acolher, tá? E o SAMU, né? Então, se alguém realmente teve uma ideação, né, se machucou, enfim, hoje a gente pode ligar. Antes, se a gente ligasse para o SAMU, para o bombeiro, eles não vinham, se era uma questão de ideação suicida, tá? Então, hoje, pelas mudanças, pelo aumento que eu falei para vocês, pelo agravamento do suicídio, hoje o SAMU ele pode vir buscar, tá bom? Nessa ajuda. E aí, seria importante, né, a gente, de tudo que eu falei, como a gente manter uma saúde saudável, como a gente se cuidar e como a gente influenciar as outras pessoas a isso, terapia, tá? Super importante. Hobby, né? A gente tem momentos de lazer, momentos com a gente mesmo, que a gente gosta. Os exercícios físicos, tá? Não estou falando fitness, tá? Para ficar com a barriga de tanquinho, não. É a gente se movimentar, é a gente sair do sedentarismo, tá? Uma alimentação saudável. Parece que é clichê eu falar, né, de alimentação saudável, mas eu tenho muitos pacientes que têm sintomas depressivos e quando eu pedi um hemograma, né, de sangue completo, a gente viu que tinha várias vitaminas em falta, níveis baixíssimos de proteína, de minerais. Então, assim, a alimentação também vai ajudar no nosso emocional, tá? Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Prevenção médica, também, tem que ir no médico regularmente, tem que fazer os exames. A mulherada que está aqui, se os hormônios não estiverem ok, a saúde emocional não vai estar, tá? Hormônio e saúde emocional tá super interligado. Vou dar um exemplo, TPM, né? É uma simples alteração de hormônios que o nosso emocional já é abalado. Então, a gente precisa ir ao médico, tá? Os homens também, mas assim, tá tudo interligado, como eu expliquei. Trabalhos e estudos, né, que é sempre importante, isso move a nossa vida. Relações sociais e amorosas, como eu falei para vocês, a importância que a gente tem do social. E a parte espiritual, não estou falando de religião, mas cada um precisa acreditar, né, em algo, em alguma crença, né, para deixar a vida também mais otimista, tá? É por isso que, a partir dessa palestra, né, eu falo que é uma reafirmação do nosso compromisso com a vida e com a saúde emocional, não só nossa, como de todos, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho da importância, para vocês conseguirem promover a saúde, conseguirem levar mais informação, mais acolhimento, mais cuidado. E como eu falei, quanto mais informação, mais diálogo, mais ações, a gente consegue ter um futuro aí não só feliz, mas muito promissor, tá? Aqui é a minha clínica, para vocês conhecerem um pouquinho. Eu tenho todos esses serviços lá hoje, e eu consegui um voucher de desconto para vocês, então quem quiser se cuidar, tá? Tô super aí ajudando, incentivando vocês. Dá para fazer atendimentos online e presencial, tá? Esse mês, como é o mês da campanha, a gente está com um plantão social, então quem tiver interesse, ou quem conhecer alguém que tiver interesse,
pode divulgar, entra lá em contato, a gente está com um valor mais acessível para ajudar todo mundo, então é uma boa oportunidade de ser o nosso trabalho, né, de vocês conseguirem ter essa ajuda. E esse é o telefone da minha clínica, então quem tiver interesse nos cuidados, enfim, pode entrar em contato. E esse é meu QR Code do meu celular, então quem quiser, eu vou deixar um momento aqui para perguntas, mas quem quiser algo mais privado, né, mas assim, mais acolhedor, pode me mandar mensagem com dúvidas, esclarecimentos, que eu estou aqui para ajudar. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui agora, que eu não estava vendo vocês. Pronto. Muito bom. Pessoal, fica à vontade, tá? Quem quiser fazer perguntas, tem até duas perguntas aqui, da Penha e do Renato. Doutora, eles colocaram duas perguntinhas aqui, né? Eu vou ler a da Penha primeiro, tá? Ela colocou assim: desculpe, não entendi. Qual seria a diferença entre burnout e a depressão? Acredito que ela ficou com dúvida a diferença entre os dois. Ah, é assim, a gente tem que pensar que a depressão, ela é uma personalidade. Vou começar do começo, tá? Ansiedade, depressão, por exemplo, a esquizofrenia, né? Que as pessoas que ouvem vozes, veem coisas, isso é uma personalidade. Então, os depressivos, eles vão ter aquelas características que eu falei: choro profundo, falta de motivação, não vai ter entusiasmo, vai se isolar, né? Ou como eu falei, vai ficar mais agressivo, ou vai ficar mais irritado, né? Então a pessoa, ela tem essa depressão, ela nasceu com a depressão, pode desenvolver e ela vai morrer com depressão, porque a personalidade dela é mais depressiva. O burnout é um estado. Então, eu tenho uma vida normal, independente se eu tenho ansiedade ou depressão. E aí, por uma exaustão de coisas, então, muita responsabilidade, muitas pessoas me pressionando, eu tenho muita coisa para me preocupar. Então, imagina, cuidar de uma casa, limpar, passar, cozinhar, tenho meu companheiro, eu tenho filho, eu tenho um cachorro, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família que não para de ligar, e aí a gente não consegue dar conta, aí a gente entra nessa exaustão. A exaustão tem diversos sintomas e comportamentos, mas a gente pode ter parecido com a depressão, por isso que fica confuso, né, para a gente entender. Então, a gente pode ter comportamentos depressivos, comportamentos ansiosos, como eu falei, ou a gente não conseguir fazer mais nada, não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, não conseguir se relacionar, a gente trava. Igual eu falei, imagina o computador travou, o celular pifou, ele não liga mais, sabe assim, não mexe mais, a gente trava. Então, essa é a diferença do burnout e da depressão. Não sei se ficou claro, senão eu Ficou. explico de novo. Acredito que ficou. Penha? Tá. Bom, vou falar do Renato agora, tá? Ele colocou assim: boa noite, doutora Natália. Diante deste exposto por você, como nós docentes, que ainda temos certa limitação em entender com profundidade questões de saúde emocional, podemos ajudar os nossos alunos? Aí ele colocou, né, acho que no decorrer do ano, durante o planejamento pedagógico, fomos orientados em trabalhar as questões socioemocionais com os alunos. Como buscar a informação correta? Não seria o caso das escolas terem apoio de um profissional de psicologia? A questão de saúde emocional é ainda um tabu na nossa sociedade. Tá. Renato, uma pergunta super importante, uma colocação também. Na verdade, a psicologia ainda está tentando conquistar esse lugar, que, na verdade, é nosso também, porque, por exemplo, na graduação, a gente tem psicologia educacional, escolar, né? Só que tem muitas instituições que ainda não vê a importância do psicólogo estar dentro da instituição, exatamente para fazer esse papel que você está falando, né? De rodas de conversa, de intervenção. Não que o psicólogo escolar vai atender o pessoal da escola, da instituição, não. Se alguém precisar de atendimento, precisa ser encaminhado para alguém de fora. Mas esses pontos que você colocou, a gente faria, né? Quando os gestores sinalizassem, né? Olha, esse aluno assim, ou esse professor assim, a gente podia dar esse apoio. Infelizmente, não são todos os lugares que ainda têm essa gestão, né? Esse ideal de colocar nós dentro, como eu falei, a gente tem profissional, a gente tem essa especialização, tem profissionais aí adequados, mas não tem. Mas eu acho que assim, para vocês fazerem alguma coisa, né? Que é um grãozinho de areia,
né, que sempre ajuda, é estimular esses bate-papos, né? Por exemplo, dos alunos, o que vocês gostariam de falar no próximo encontro? Né? E aí o professor levar alguns assuntos que você pode pesquisar em canais confiáveis, né? Ou ver o que os alunos trazem de informação e fazerem um bate-papo, né? Acho que tem bastante coisa que dá para fazer, mesmo sem um profissional, mas como eu falei, só momentos que vocês possam discutir sobre assuntos, sobre coisas da atualidade. Então, por exemplo, vamos falar da era do cancelamento, né? Que agora é do jovem, do cancelamento, né? Do TikTok. O que você acha? Não, o que você sente? Que informação que tem? Né? Então, é legal também levar esse espaço aberto, igual eu falei, sem críticas, sem julgamento, sem opiniões, para ter esse bate-papo de um ajudar o outro, né? Putz, eu passei por isso também, olha, eu fiz isso e melhorou, né? Então, fica uma forma aí de levar alguma informação e de alguma ajuda. Não sei se eu te respondi, Renato. Respondeu sim. Muito obrigado, viu? De nada. Ida levantou a mão. Não sei se a Ida abaixou, né? Não sei se ela vai falar ainda, Ida, ou a gente pode passar para o próximo. Ah, acho que está bem baixo o som dela, né? Vocês estão ouvindo? Ficou bem baixinho. Se ela puder escrever, Isso, aí melhor. eu consigo. Inclusive, eu só queria responder aqui. Eu sei que tem gente que levantou a mão, mas só vou responder aqui o chat, tá? Tá bom, tá bom. E por aqui primeiro. Do Bruno. Suicídio entre mais jovens é comum? Na verdade, assim, como eu falei para vocês, a gente tinha mais ou menos uma faixa etária de estatística, né? Que era de adolescente até uns 30 anos, mais ou menos. E aí a gente viu que houve um agravamento nas questões emocionais. A pandemia veio muito forte, então prejudicou muitas pessoas. Então, hoje a gente tem adolescentes e crianças mais novinhas com ideação suicida. Como eu falei, eu já tive 2, 3 pacientes que já eram meus, tá? Que tiveram essa ideação e pacientes novos que vieram para a clínica por conta de ideação, tá? Então, assim, não tem uma idade exata para ter ideação suicida, pode ter qualquer idade, mas hoje a gente vê nas clínicas, até conversando com outros colegas meus de profissão, a gente vê que essa fase, tá, né, essa faixa etária está diminuindo bastante, tá? A Paula, ela contou uma situação dela. Obrigada, viu, por se abrir, por se expor. Eu sei que é muito difícil, mas agradeço bastante, tá? É muito difícil, né, pelo que eu entendi, quando a gente não tem esse apoio da gestão, a gente não tem esse apoio, né, da instituição que a gente está. Não que a gente vai resolver 100%, né, das coisas, mas é importante quando a gente tem essa troca, esse acolhimento, como, por exemplo, quando eu dei a palestra, acho que num outro encontro de vocês, me perguntaram, vão aceitar atestado psicológico? Né? Se eu não estiver bem emocionalmente, será que eu posso dar um atestado? Pode. Tá? Hoje as empresas são obrigadas a aceitar atestados psicológicos, né, decisões de emergência, enfim. Então, é importante e sinto muito de você ter passado por isso. Elisa, com a crescente oferta pela internet, peraí que saiu, de jogos de aplicativos, de recompensas, os adolescentes vêm com vícios nos joguinhos. Pode se encaixar em alguma patologia ou é aleatório e se torna patológico? Tem de tudo, tá? Às vezes o jogo pode desencadear alguma patologia, algum transtorno, ou a pessoa já tem algum transtorno e aí por conta do joguinho isso se intensivou, né? Então é o que eu falo, a internet, os jogos, eles não são ruins, as telas não são ruins, mas a maneira como a gente usa,
a frequência, a quantidade, o que que a gente está adquirindo, o que que a gente está visitando, tá? Então, é isso que vai prejudicar, tá? É, agora, vou dar uma pausa aqui, aí o pessoal que levantou a mão, deixa eu ver, a gente vai revezando. Quem foi primeiro, Rê? Não sei. Foi o Diego. Diego Obrigada, só foi. quero agradecer, desculpa. Obrigada pela explanação aí referente aos joguinhos, tá? De nada. Foi o Diego. Diego, Boa noite. boa noite. Eu queria saber realmente assim, o que passou, mas assim, acho que não deu para entender bem, porque foram tantas informações importantíssimas. Estou gostando muito, né? Mas assim, o que realmente causa a depressão, né? Falou assim que é a questão da personalidade, mas assim, está relacionada a algum acontecimento passado que a pessoa não conseguiu superar. Poderia me explicar melhor, por gentileza? Explico, Diego. A ansiedade, a depressão, essas patologias, elas têm diversas causas, tá? Às vezes você pode nascer com uma depressão, tá? A gente nasce com uma personalidade, você pode nascer com essa depressão. Igual eu falei, ou é genético, alguém da sua família tem e passou para você, ou você acabou desenvolvendo, aí você vai ser o primeiro da sua família a ter. Tá? Então, primeiro tem uma questão biológica, tem uma questão genética, a gente tem partes dos cérebros, então o cérebro de um ansioso vai ser diferente de um depressivo. Tá? Então, às vezes, como o nosso cérebro amadureceu, desenvolveu ao longo da gestação, do desenvolvimento, isso pode influenciar também, tá? E aí a gente tem diversas causas. Então, assim, traumas, términos de relacionamentos, perda de emprego, abuso sexual ou psicológico, é, traumas diversos de violência, de maus tratos, de negligência. Então, a gente vai avaliar, quando a gente vai diagnosticar alguém com depressão, a gente acaba avaliando a pessoa como um todo, biológico, social, psicológico, familiar, o ambiente que ele viveu. Então, tudo isso faz parte, né, da nossa avaliação. Então, isso tudo, no final da conta, pode desencadear depressão ou pode desencadear ansiedade, vai depender muito de cada um, entendeu? Então, não tem uma causa específica. Não é que eu faço alguma coisa para ter depressão, ou eu deixo de fazer alguma coisa e tenho depressão. Não. É uma junção de fatores que daí pode desencadear. Por isso que a gente fala assim, cada caso é um caso. Por exemplo, se eu for traída, eu posso ficar muito ansiosa, ou alguém que passou pela mesma situação que eu pode ficar super depressivo. Eu posso ver unha, ou alguém pode puxar o cabelo, sabe assim? Então, cada um vai reagir de uma forma, e a depressão vem nesse sentido. Ficou claro, Diego? Ficou. Muito obrigado. Viu? Tá bom. O Benjamin também tinha levantado a mão. Uhum. É o que ele escreveu no chat? Não, ele Sobre levantou a autismo? mão, aí depois saiu a mãozinha dele. Não sei se ele ainda quer falar. Eu acho que ele escreveu. Ah, então tá bom. Eu não sei se é a mesma pergunta, mas aí eu vou responder o que ele Tá. escreveu. Legal. Como tratar as questões do autismo na sala de aula? São crianças que têm bastante dificuldade, tá? Elas têm comportamentos bem atípicos. Então, é importante que essas crianças, pelo menos, tenham um laudo, tá? Que esses pais tenham aí procurado atendimento e tratamento, tá? Porque senão o trabalho de vocês realmente vai ficar muito difícil. E não são vocês, assim, que vão fazer somente o cuidado, vocês fazem parte de uma rede de cuidados, tá? Então, assim, é importante primeiro que essa criança, esse adolescente tenha um laudo, porque nesse laudo vai exemplificar, né? Vai expor o que a criança tem de dificuldade, o que ela tem de habilidade, o que foi preservado, o que não foi, para aí sim você conseguir pegar a sua aula e adaptar. Ela tem que mudar de lugar, ela tem que ficar com o coleguinha junto, as atividades precisam ser diferentes, ela vai precisar de um acompanhante terapêutico. Então, assim, antes de vocês expressarem qualquer ajuda, essa família precisa trazer, né, o nível e as dificuldades dessa criança para vocês verem
né, tanto da instituição como você em sala de aula, o que você pode fazer para adaptar, né, porque a gente está pensando hoje numa questão mais inclusiva, né, de a gente conseguir adequar, né, toda a instituição, enfim, a sala de aula a essas crianças, mas vocês também precisam saber o quê, né, então, assim, a criança, ela precisa estar em terapia para evoluir, às vezes, enfim, com outras terapias de apoio, para vocês também terem essa ajuda. Por isso que eu falo, é um trabalho em conjunto, tá? Só vocês sozinhos não dão conta, como a gente só psicólogo também não dá conta. A gente precisa de uma ajuda como um todo, tá? Então, acho que esse é um bom início aí para vocês começarem, tá? Tem mais alguém que levantou a mão? Não, com a mãozinha levantada não tem mais ninguém. Tá, acho que eu vou responder então o que o pessoal escreveu. Tá, Acho que fica mais fácil. tá bom. A Andrea, como está sendo o enfrentamento com o suicídio estimulado? E como a instituição deve se pintar diante do fato? Na verdade, não é um suicídio estimulado, né? No sentido assim, eu sei que tem vários jogos e correntes, né? Baleia Azul, aí vários joguinhos aí que a gente já teve que tem essa questão do suicídio, mas a gente tem que pensar o seguinte: o suicídio, ele vem, por mais que eu falei que é um ato de desespero, né, que a pessoa não tem mais o que fazer, vai muito também da personalidade da pessoa e do amadurecimento emocional, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um amadurecimento emocional diferente, se eu fui criada de uma forma diferente, se eu tenho outras características, eu não vou querer entrar no joguinho da baleia azul. Eu até posso entrar, mas eu não vou cometer o ideação suicida, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha, como você falou, na mídia, né, enfim, alguns lugares que tem essa estimulação, vai muito também do adolescente, da criança, daquilo que ela tem também como característica, tá? Aquilo que ela teve de ensinamento, de educação, de significado, de moral, de valores, tá? Então, mesmo que a gente tenha muito estímulo, vai ser de cada um, tá? É isso que a gente tem que prestar atenção, por isso que eu falo, a importância de a gente falar sobre saúde emocional, a importância de a gente estimular esses bate-papos, os pais aproximarem as crianças, os filhos, né? Então, quanto mais a gente levar informação, mais amadurecido eles vão ficar, tá? Patrícia, sou professora do 5º ano e quero saber qual é o tipo de abordagem que devo fazer com este aluno. Ele já foi encaminhado para um psicoterapeuta, mas a família não acredita no problema que ele está enfrentando. O que devo fazer? Já que ele tem crises de choro quando converso com ele, é agressivo com as outras crianças, estou com o meu emocional muito abalado, está muito difícil para mim e a gestão não está levando muito a sério. Sinto muito também, tá? Por você, é muito difícil, até porque é vocês e um monte de criança junto no mesmo espaço, 30, 20, sei lá quantos tem. É muito difícil, tô vendo você, Patrícia. É muito complicado. Vocês também precisam ser cuidados, por isso da importância, né? Porque não é fácil, a gente tem a nossa vida, a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas limitações, e ainda 30 vidas para vocês cuidarem, ajudarem, né? E se preocuparem. Então, é muito difícil. Então, assim, eu já tive contato com pacientes, com pessoas muito resistentes à terapia, né? Igual eu falei, com muito preconceito, de não achar que não vale a pena, que demora muito, querem ver resultados rápidos, né? E com criança a terapia, ela demora mais, a criança tem um tempo diferente, então é um trabalho bem de formiguinha. Então, acho que assim, a todo momento, tenta conscientizar esses pais com informações, com dados, né? Tenta assim, talvez esses pais não queiram admitir que a criança tem alguma coisa. Às vezes não é nem que é contra a terapia, mas assim, o filho com um problema, vou falar bem em português assim, frustra, né? A gente idealiza uma criança bonitinha, lindinha, e a professora vem falar que ela não é isso que eu idealizei, que eu planejei. Então, às vezes, os pais, eles não conseguem aceitar. Por isso que na terapia, quando a gente atende criança, adolescente, a gente também atende os pais. Porque primeiro eles precisam aceitar que a criança não é daquele jeito. Às vezes eles se culpam de ter feito ou de não ter feito.
Às vezes eles não sabem o que fazer, então é mais fácil negar, falar que não tem nada, que não, imagina, meu filho não é assim. Então, às vezes, é um trabalho com eles que precisa ser feito antes da criança, né? Então, por isso que na terapia a gente traz esses pais, a gente ouve esses pais, né? Claro que tem pais negligentes, tem pais que realmente não cuidam, não têm esse olhar, mas muitos são situações de resistência. Então, é importante, talvez, acolher esses pais, ver o que que eles têm dificuldade, o que que eles acham sobre isso, o que que vocês podem estar ajudando. E com esse aluno, talvez também tenha esse bate-papo, né? Essa criação desse vínculo. Por que que está chorando bastante? A agressividade a gente vê como uma coisa ruim, mas a gente tem que pensar que a criança ela está aprendendo a lidar com as emoções. E a agressividade é a forma que ela tem de lidar. Ou ela está repetindo o que ela vê em casa, ela pode ter pais agressivos, ela só está repetindo, porque para ela é certo, meus pais fazem, ou ela não sabe como resolver e é agressivo. Quantas coisas a gente não passa e a gente não sabe resolver e faz qualquer coisa e depois se arrepende? Ai, não deveria ter falado. Ai, não deveria ter feito aquilo. Ai, acho que eu fui muito grossa, né? A criança também está aprendendo. Então, você, igual eu falei, não é o seu papel, né? Mas assim, você também pode ajudar no sentido de compreender, de ensinar. Olha, quando você fica nervoso, de vez em você bater no coleguinha, vai lá fora, vai beber uma água, chuta, vou te dar uma bola para você chutar na parede, né? Ensina a criança a lidar com aquele sentimento, com aquilo que ela sente. Nem não só falar, é uma criança assim, é uma criança, porque ela também está precisando de ajuda. E ela está mostrando da forma que ela consegue, tá? Então, assim, é um trabalho devagarinho. A instituição pode, né? Acho que também vale a instituição também te ajudar, né? A gestão, enfim, senão fica uma força muito, muito fraca, né? Mas com parcerias, com profissionais que vocês confiam, isso ajuda bastante. Boa sorte aí, Paty. É, deixa eu ver, tem mais perguntas? Me ajuda aí, Rê. Deixa eu ver. A Kátia falou que foi um bate-papo muito bom, né? Que é importante essa conscientização. Acho que é da Ida que aquela hora ia falar, e aí acho que o áudio dela ficou Tá. ruim. Isso. Os sinais que as pessoas demonstram são importantes e são, na verdade, pedidos de ajuda. Mas o preocupante para mim é quando simplesmente há ação, suicídio, por exemplo, de alguém que nunca demonstrou nenhum comportamento que sugerisse, né, uma atitude extrema. Isso aconteceu com um aluno nosso de 13 anos e não conseguimos ajudá-lo. Ida, também acontece isso, tá? Tem muita gente feliz, espontânea, que está sempre bem com todo mundo, ninguém percebe, e aí quando a gente vai ver, acontece alguma coisa, né? Ou se corta, ou igual você falou, né? Acaba cometendo suicídio. Então, assim, a ideia é a gente pensar que não tem como a gente fazer sempre, tá? Até eu, no meu caso, que essa é minha profissão, né? Às vezes eu não consigo ajudar todo mundo. Eu fico triste, assim, eu fico muito sentida, mas assim, a gente não vai conseguir, infelizmente. Mas a gente tem que tentar o máximo. Por isso que eu falo assim, essas trocas, esses momentos de bate-papo, de conversa, de diálogo, de proximidade, às vezes, numa oportunidade dessa, alguém pode falar, sabe? Você pode perceber algum ponto, né, algum comportamento, você fala, essa fala aí não gostei, deixa eu investigar. Então, assim, é a gente tentar fazer o máximo, tá? Mas às vezes num bate-papo, numa conversa, a gente consegue. Sinto muito por isso também, mas isso também acontece bastante, tá? Infelizmente. A Carla, o telefone 188 que você citou serve para todo o Brasil? Sim, como o SAMU, como prefeitura, lá o 56, 188 é para todo o Brasil, tá? O pessoal agradecendo, muito obrigada. A Roberta, o autismo tem direito a uma professora auxiliar dentro da sala. Qual é o procedimento para conseguir uma professora auxiliar? Roberta, igual eu falei, os pais eles precisam ter um laudo, tá? Então, com a suspeita, precisa passar num neuropsicólogo, para ele fazer todos os testes, fala, escrita, raciocínio, pensamento, inteligência, habilidades motoras, tudo. Vai analisar a criança como um todo. Aí a neuropsicóloga, dando essa hipótese diagnóstica, a família pega essa hipótese, né, esse relatório, leva para o neurologista,
tá? Infantil ou adulto, né? Se for um adulto. E aí ele faz o laudo, tá? Aí ele preenche lá, e dá esse laudo, e aí a família pode, na diretoria de ensino, recorrer a essa professora auxiliar ou acompanhante terapêutico, mas aí vai depender do nível, né, do grau, do espectro, tem várias regrinhas, tá? Mas somente com o laudo médico confirmado, essa família tem aí uma chance de recorrer e pedir, tá? Esse professor, esse ajudante, enfim, auxiliar, tá? O Bruno, como proteger saúde mental dos professores? Não sou professora ainda, mas tenho medo de sofrer emocionalmente na sala de aula. É bem importante, porque é muito parecido com o que a gente vive, né? Eu lido com problemas o dia inteiro, né? As pessoas acabam, né, depositando, então é muito difícil. Então, assim, Bruno, primeiro cuida da sua saúde emocional, tá? É muito importante você estar bem emocionalmente. Eu não estou falando para você ser uma pessoa 100% feliz, uma pessoa 100%, a gente não é, né? Mas que você cuide do seu emocional, que você tenha um amadurecimento emocional, tá? Então, assim, vá para terapia, igual eu dei algumas dicas, alguns passos, tá? Então, é importante você se cuidar primeiro, né? Para aí sim você estar pronto, né, a entrar numa sala e a lidar com outras vidas, com outros problemas, porque as crianças vêm com os pais junto, né, então é tudo junto. Então, assim, cuida de você, e aí eu vejo que com a prática a gente consegue separar o que é nosso, o que é da criança, o seu posicionamento também vem fluindo bastante, né, então acho que um pouquinho da prática, né, mais com esse apoio da terapia, tudo, isso vai te ajudar, não tenha medo, tá? Aceite momentos que você não estiver bem, aceite momentos que você vai errar, que você não vai dar conta, tá tudo bem. O importante é você não deixar uma fase ser o seu cenário, sabe? Fazer parte aí da sua vida como um todo, né? Então, assim, vai ter altos e baixos, mas é importante você também se cuidar e pensar em você, tá? Deixa eu ver. Roberta, como fazer com que os pais aceitem que a criança é laudada? Roberta, eu acho que é um pouquinho com o que eu respondi na outra pergunta, né? Às vezes acolher esses pais. Talvez os pais não estejam aceitando porque seja difícil para eles, né? Até porque também tem questões deles também. Então, acho que assim, acolhe esses pais, vê qual que é a dificuldade, por que que eles não estão aceitando, né? Então, acho que é mais, antes de cuidar da criança, acho que precisa cuidar desses pais primeiro, né? Dar esse apoio, essa troca, para depois vocês conseguirem cuidar da criança, tá? Porque se esses pais não se cuidarem, não tiverem esse acolhimento, não vão conseguir cuidar da criança e vai negligenciar, tá? Então, é por isso dar esse apoio para eles. Tatiana. A depressão causa transtorno alimentar? Posso ajudar como professora? A aluna não consegue se relacionar com as outras crianças e em casa a mãe fala que ela chora muito e desconta na comida. Sim, a depressão pode causar transtornos alimentares como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, tá? É, tanto a depressão pode causar o transtorno alimentar, como o transtorno alimentar pode causar depressão, tá? Acaba sendo comorbidade do outro e não importa o início, tá? O que que veio primeiro, o que que veio depois. Pode ter os dois juntos. Você pode sim ajudar, entendendo o porquê que ela, por exemplo, eu não sei o que que deu, né? Qual que é o do transtorno, por que que ela vomita, ou por que que ela não come, né? Às vezes pode ser uma não aceitação da autoimagem, né? Às vezes ela quer seguir um padrão de beleza, ou às vezes pode ser muita ansiedade e aí vomita recorrentemente, né? Então, talvez entender um pouco o que ela passa, né? E tentar ajudar nesse sentido. Talvez entender o porquê que ela não consegue se relacionar, se é uma questão dela, uma dificuldade dela e ela precisa aprender, ou se são das amiguinhas, né, das outras crianças que você também possa intervir, tá? E aí você pode mediar essa relação. E, obviamente, indicar a terapia, tá? Falar para essa mãe levar essa criança para terapia urgentemente, ainda mais que começou com os transtornos alimentares, e não que no adulto não é importante, mas a criança, ela está em fase de desenvolvimento, né? Então, assim, sem nutrientes, sem passar por um bom desenvolvimento, ela pode não crescer, ela pode não menstruar, assim, esse transtorno pode desencadear muita coisa lá na frente. Então, é importante, essa é uma menina, né? É aluna.
ela pode ter. Então, precisa fazer terapia urgentemente, às vezes até passar por um nutricionista, tá? A gente sempre indica a ideia de equipe multi, então é importante a terapia, tá? Andréia, por que é tão difícil formar redes para o tratamento coletivo da depressão? Eu acho, Andréia, não sei, né? Tem diversos fatores. Mas eu acho que, às vezes, não só falta de informação, né? Mas eu acho de levar em conta isso, né? No sentido de a gente conseguir levar mais bate-papo, igual eu falei, de não achar que eu vou estar influenciando, sabe? Então, eu acho que isso, e falta também essa cultura, né? Essa cultura de ter esses momentos, de levar isso, igual a gente estava falando anteriormente, né? De ter essa cultura de ter que ter um psicólogo lá dentro, né? De a gente ter um profissional para ajudar, né? Igual eu falei, vocês são essenciais na rede de apoio, mas vocês não são os terapeutas, né? Não cabe a vocês fazerem um tratamento. Vocês ajudam, a gente troca informações, a gente também depende de vocês, mas a gente precisaria de um profissional. Então, acho que quando aceitarem o emocional, a terapia e tudo mais, acho que vai ficar mais fácil, tá? A Roberta também falou que tem 3 alunos com laudo, os pais não estão conseguindo, acho que é por esse motivo. O Edson, boa noite, como convencer o professor a fazer análise, pois observando que o mesmo está em controle emocional sem controle emocional para lidar com as crianças. É igual eu falei, são pessoas resistentes à terapia, tá? Quando a pessoa está resistente à terapia, a gente também tem que pensar que talvez a pessoa não queira admitir que não está bem. A pessoa não queira admitir que está com dificuldade, que não está conseguindo lidar com os problemas. É muito difícil a gente admitir que tem limitação, que erra, que não dá conta, né? Tem gente que tem um ego também, né? Um eu assim muito grande. Imagina que eu vou passar mal, imagina que eu fico doente, né? Então, a pessoa às vezes admitir é muito difícil, né? Então, de vez criticar, de vez obrigar, né? Nunca leve ninguém à força à terapia, tá? É importante você plantar a sementinha que eu falo, né? Leva uma informação, faz a pessoa analisar, né? Faz a pessoa refletir, no sentido assim, sei lá, olha, ontem eu vi você falando assim, 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 poxa, não foi legal. Você já percebeu que você faz isso várias vezes? E que as pessoas não gostam? Né? Então, joga perguntas para a própria pessoa começar a repensar, né? Às vezes ela nem para pensar o que está fazendo, o que está falando, como está agindo, né? E a gente tem que ter paciência. Às vezes, falar uma vez só não vai adiantar. A gente precisa falar, falar, falar. É igual palestra. Você quer ver? Eu vou dar palestra hoje. Daqui meses as pessoas me procuram para terapia. Porque às vezes eu nem lembro que eu dei essa palestra. Minha secretária fala, Nath, tem uma pessoa assim, assim, que quer passar com você de uma palestra. Eu falei, que palestra? Que ela, de 6 meses atrás, as pessoas demoraram 6 meses, 1 ano para me procurar, né? Para ver que realmente precisava de terapia. Porque terapia, gente, não é igual comprar batom, que eu faço na propaganda, os lábios hidratados e volumosos e lindo o tempo inteiro. Na hora você compra, você abre o aplicativo e compra. Terapia você tem que digerir, pensar, ver se é isso mesmo, se não tem outra solução. Um investimento não é gastar dinheiro, você está investindo na sua saúde, né? Como academia, como roupa, como alimentação, a saúde emocional também é um investimento. Então, as pessoas às vezes demoram para admitir, mas não perda a esperança, não. Tá? Vai devagarinho, devagarinho, quem sabe um dia a pessoa procura, tá? Eu acho que eu já li todas as perguntas e queria agradecer todos os elogios. Muito obrigado, que bom que eu ajudei. Mas não sei se tem mais alguém que queira Isso, falar. minha pergunta é isso. Pessoal, fica à vontade, a gente já está quase encerrando, então aproveita para tirar suas dúvidas. O Edson, né, levantou a mão? Pode falar, Edson. Boa noite. Eu sou aluno Boa da noite. casa, né? Estou fazendo letras, fazendo uma complementação em letras, e estou psicanalista, né? Estou fazendo meu doutorado nos Estados Unidos de psicanalista, e esse caso que eu acabei de citar é referente à minha menina de 8 anos, que eu estava pensando que ela tinha problema, né? Minha irmã é psiquiatra, né? Meu irmão também tem 3
pós-doutorado, e ele também dá aula na universidade, e eles estavam empurrando essa problemática para cima da minha menina, dizendo que ela tinha problema. Então, questionando dentro da psicanálise, a gente observa, né, o contraditório, e eu comecei a pensar do lado contrário. Será que realmente eu estou sendo resistente? Não estou admitindo que a minha menininha tem algum problema? Contactei alguns colegas também que atuam na área, e nós detectamos que a menina não tinha problema nenhum de algum transtorno, que algum distúrbio que podia estar impedindo ela de o aprendizado, né? Matriculei ela num colégio particular totalmente diferente, hoje a menina é totalmente diferente, mas aí eu estava observando que a professora, infelizmente, ela não está conseguindo lidar com a situação, e eu não sei como chegar nela de forma direta, sem afetar, né, a ideia de que ela tem que procurar um analista para resolver os problemas, que realmente ela está doente. Na verdade, Edson, acontece essas duas coisas, né? É aquilo que a gente falou, ou a criança tem, e os pais têm essa dificuldade, que bom que você parou para analisar, acho que é muito importante, né, fazer essa análise como um todo. Às vezes, é uma questão de adaptação da criança com a escola, tá? Porque a gente também precisa pensar, igual eu falei, como um todo, tá? Então, assim, as crianças, elas não vão ser iguais, elas não vão ficar sentadinhas, bonitinhas e prestando atenção, né? E às vezes tem professores que ficam com uma expectativa de sala de aula, de aluno, e a criança que foge um pouquinho, tem transtorno. Essa criança tem alguma coisa, né? E é uma dinâmica da criança, na verdade a criança precisa daquilo, e a escola, né, a professora precisa às vezes se readaptar, né? Então a gente tem que pensar que são 30 vidas diferentes, são 30 pessoas diferentes, não tem como a gente querer padronizar todo mundo, né? Então acho que vale uma questão de você, igual você fez, né, de mudar de escola, de ver se realmente isso persiste, porque se fosse alguma coisa da sua filha, em qualquer escola que ela fosse, ela ia continuar apresentando. Então, se ela mudou, então talvez ela não se adaptou àquela escola ou alguma dinâmica, ótimo, não está errado, é assim mesmo, tá? Agora, sobre, né, procurar análise e tudo, eu acho que é aquilo que eu falei de plantar a sementinha, sabe? De fazer a pessoa refletir, de fazer a pessoa analisar, né? Talvez seja difícil ela olhar para si, e é difícil também aplicar isso no profissional, né? Então, acho que é um trabalho, você está fazendo psicanálise, você vai me entender, não vou estender muito aqui, né? Mas se você está fazendo a psicanálise, você vai entender, mas levar esse significado, essa reflexão, esse eu aí dela, acho que tem muita coisa para trabalhar e para ser pensado antes. Respondi, Edson? Aí, valeu. Acho que o Renato levantou a mão. Isso mesmo. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo? Primeiramente, parabéns pela conversa hoje conosco aqui, viu? Tenho a certeza que essas informações serão de grande relevância para nós, né, que estamos ali em sala de aula. A minha pergunta, ela vem de encontro com o que foi falado hoje à noite. O que eu percebo, no geral, é que muitos professores, profissionais da área da educação, infelizmente, estão com a sua saúde emocional fragilizada. E isso culmina com que muitos se afastem das suas atividades. Pelo que a senhora percebe, os profissionais da educação, por certa maneira, canalizarem para si as emoções dos seus alunos, eles estão ficando realmente doentes emocionalmente? E já indo de encontro com isso já, muitas das vezes a gente tem esse professor, essa professora que não aceita que ela necessita ter esse cuidado emocional. O que a senhora orienta a nós como um todo aqui, de que
Lógico que é importante que a gente tenha esse cuidado, esse amor com as nossas salas, mas é muito importante que a gente se olhe para si e veja como que se encontra a nossa questão emocional. Será que é o momento de dar uma parada? Será que realmente eu necessito ser ouvido? Porque muitas das vezes o professor se acha o super-herói, e ele não é, né? Na verdade, ninguém é, né? Nem mãe, nem pai, nem professor, nem psicólogo, nem médico. Acho que você levantou uma reflexão bem legal. Eu acho que, assim, como eu falei, né? Todo mundo deveria cuidar da saúde emocional, inclusive algumas áreas, né? Como eu falei, a minha, que lido com problemas, né? Com pacientes, enfim, e vocês como professores também, que tem as crianças, que tem uma escola, vocês ficam no meio, né? Tem criança de um lado, tem os pais, tem instituição, né? E vocês ficam aí nesse meio. Então, acho que assim, simplesmente só pela vida precisava cuidar da saúde emocional, pela profissão que vocês têm, que eu acho incrível, assim, de uma paciência gigantesca, de uma habilidade tremenda, assim, eu não conseguiria, eu consigo só dar palestra, né? Mas, assim, professor, eu acho que eu não conseguiria, por mais que eu tenha paciência com criança, mas, assim, é muito difícil da minha posição de vocês, pela cobrança, pela pressão, seja interna, seja externa. Então, eu vejo que sim, os professores têm estão tendo essa dificuldade no emocional, até porque, infelizmente, hoje a educação não é valorizada, seja em salário, seja em recurso, seja em admiração, seja de credibilidade. Então, isso já vai prejudicando, como eu falei para vocês, que ainda tem preconceito na minha profissão. Às vezes, Renato, eu vou em alguns lugares, eu nem falo que eu sou psicóloga. Tem gente que dá risada, tem gente que fala, mas você é psicóloga, você ganha dinheiro, tipo, você trabalha falando, conversando, sabe assim? E não porque a pessoa não tem informação, mas no sentido de não dar essa credibilidade à nossa área. Então, eu acho que assim, é uma área muito difícil, que infelizmente, de vez isso melhorar, foi decaindo, né? A falta de respeito, né? A falta de realmente colocar vocês nesse patamar que é super importante da educação, da base, né, do ensino. Então, eu vejo que com isso os professores também têm essa dificuldade. Além da vida pessoal, que às vezes é um pouquinho complicada, um pouco difícil, então precisa, e é aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que não só a gente ir plantando essa sementinha da reflexão de procurar ajuda, como também a gente estimular nos nossos colegas, que é importante a gente se fortalecer pela entende? A gente precisa estar preparado para essa profissão que a gente está querendo assumir, tá? Igual eu falei para o outro colega, vai ter falhas, vai ter erros, a gente não vai dar conta, mas está tudo bem. A gente vai no dia seguinte e a gente tenta de novo, tá? Então, é sempre importante ter essa insistência, nessa perseverança, né? Não só vocês como são professores, mas em todas as áreas da nossa vida, tá? Respondi? Respondeu sim. Muito obrigado novamente, viu? De nada, de nada.